Que a paz e a bênção de Deus estejam sobre o dia de cada pessoa que nos ouve hoje. É uma alegria imensa receber cada um de nossos ouvintes para mais uma análise profunda aqui. Com certeza. É muito bom estarmos juntos para mais esse mergulho, né? Muito bom mesmo. E, olha, pensa no seguinte. A gente foi treinado a vida inteira por todas as nossas relações para acreditar que o amor acaba quando a traição começa, sabe? Zen é o padrão humano, né? Existe um limite. Exato. Existe um limite de tolerância, tipo um ponto de ruptura invisível. Mas e se o amor mais poderoso do universo funcionar exatamente ao contrário? É uma pergunta que vira nossa mente de cabeça para baixo. Vira totalmente. E se a falha não for o fim do afeto, mas o cenário onde ele mais ganha força? Hoje a gente vai entrar em um território fascinante para explorar exatamente isso. Vamos mergulhar no livro Manso e Humilde, do autor Danny Ortlund. Uma obra espetacular, diga-se de passagem. Espetacular. E o nosso foco hoje é bem específico, tá? A gente vai dissecar o capítulo 22, que carrega um título super simples, mas, nossa, absurdamente denso. O título é Até o Fim. É um título perfeito para a magnitude do que o autor propõe ali. E bom, a nossa missão aqui hoje não é fazer um estudo acadêmico frio, sabe? Como se a gente estivesse lendo um manual distante de teologia. Sim, de jeito nenhum. A gente quer trazer isso para a vida real. Exato. A ideia é desvendar os engrenagens reais de uma frase que está lá no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 1, que relata que Jesus amou-os até o fim. Nós queremos entender como esse mecanismo do amor divino funciona na prática. E principalmente, como ele colide de frente com a fragilidade das nossas relações humanas, né? Porque as nossas relações são muito inconstantes. Muito. E para começar a desembolar isso, a gente precisa estabelecer uma premissa fundamental que o livro traz logo no comecinho do capítulo. Uma ideia que, honestamente, muda a perspectiva de qualquer pessoa sobre o próprio valor. Sim, eu fiquei chocada lendo essa parte. Qual é a premissa exatamente? É a premissa de que o amor de Deus pelos seus filhos não foi uma reação de última hora, sabe? Não foi um plano de emergência porque algo deu errado. O texto argumenta que, antes mesmo de uma única partícula da criação existir, o coração de Deus já estava fixo nos seus. Antes de tudo, né? Sim, antes da fundação do universo. E a âncora dessa ideia é que, desde aquele momento, antes mesmo de o conceito de tempo existir, esse amor jamais vacilou. Ele jamais mudou de intensidade. Isso é muito forte. Vamos desempacotar isso com calma, porque é aqui que a mecânica da coisa começa a ficar muito interessante para quem nos ouve. Para a gente entender o peso monumental desse amor, o autor nos força a olhar para o espelho primeiro, né? Exatamente. O contraste. Isso. A gente precisa reconhecer como o nosso próprio amor funciona e, sejamos totalmente honestos aqui, como ele falha miseravelmente na maioria das vezes. É um contraste brutal, para dizer o mínimo. O texto deixa muito claro que o amor humano é condicional. A gente ama, até um certo ponto. Até a página 2, como o pessoal costuma dizer. Exatamente. Nós amamos os nossos amigos até sermos traídos. Amamos até sermos rejeitados ou ignorados. Existe sempre uma linha imaginária desenhada no chão. Um limite de tolerância emocional, né? E quando essa linha é cruzada, o nosso afeto simplesmente seca. Acaba. Seca na hora. Mas Jesus, por outro lado, e isso é o que o livro destaca, ele caminhou em direção à cruz tendo plena consciência da traição de Judas, da negação de Pedro. E do abandono de todos os outros ali, né? Na hora do aperto, todo mundo sumiu. Todo mundo. E ainda assim, o texto de João 13 diz que ele amou até o fim. Eu estava pensando sobre isso enquanto eu lia as nossas notas de pauta, e me veio uma analogia tipo, é como se o amor humano sempre viesse com uma cláusula de rescisão oculta. Nossa, uma cláusula de rescisão. Gostei disso. Sim, sabe aquelas letras miúdas num contrato de prestação de serviços? A gente chama as pessoas, se entrega às amizades, desde que a outra parte compra o papel dela no acordo. E se houver quebra de contrato? Pois é. Se quebrar o contrato, a cláusula de rescisão é ativada imediatamente e a gente retira o amor como um mecanismo de defesa. Mas a grande tese aqui
é que o amor de Cristo opera num vácuo de condições. É um amor que não tem letra miúda. Exato. Como é que essa ausência total de cláusula de rescisão muda a forma como a gente deve interpretar a narrativa da paixão nos evangelhos? Olha, essa é a grande virada de chave do capítulo. Para ilustrar isso, o texto faz um paralelo muito rico entre o capítulo 5 da Carta aos Romanos e o capítulo 13 de João. Tá, Romanos 5 e João 13. Isso. Romanos 5 lida com a doutrina objetiva da justificação. Pera, vamos traduzir isso, porque nem todo mundo que nos acompanha tem um dicionário teológico em casa, né? Claro, fica à vontade. Quando a gente fala de justificação objetiva, a gente está falando basicamente de um cenário de tribunal, certo? Deus lá sentado no banco do juiz e a humanidade no banco dos réus. Perfeito, é exatamente uma questão legal. A justificação objetiva trata de como o juiz perfeitamente justo pode lidar com a quebra de uma lei cósmica. A nossa rejeição a Deus nesse cenário violaria a justiça de Deus. Seria um cálculo frio, né? De dívida e pagamento. O réu deve, o réu paga. Exato, um cálculo frio. Mas aí o autor nos leva para João 13, e o cenário muda drasticamente. Nós saímos desse tribunal frio e entramos na sala de jantar. Entramos na mais profunda intimidade. E isso muda o peso das ações de uma forma assustadora, se a gente pensar bem. Muda completamente, porque ao mostrar que Jesus não retém nada de si mesmo ali, mesmo sabendo da rejeição daqueles com quem ele dividia a mesa, João nos ensina que a nossa rejeição violaria o próprio coração de Cristo. Uau, não é só uma infração de trânsito, digamos assim. Não é apenas uma ofensa à lei de um monarca. É uma ferida desferida diretamente no amor dele. Ao ir para a cruz sem ativar nenhuma cláusula de rescisão, ele transforma a crucificação numa declaração de afeto implacável. E não só no pagamento de uma multa judicial. Nossa, isso é belíssimo. Sim, e muito profundo. Mas olha, isso levanta uma questão inevitável sobre a mecânica desse evento. Se o amor dele não tem limites, se ele realmente vai até o fim e recusa qualquer válvula de escape, o que exatamente esse fim exigiu dele? É a pergunta que não quer calar. Porque isso nos obriga a reavaliar o que de fato aconteceu naquela sexta-feira. E aqui eu preciso fazer um contraponto bem firme, porque isso mexe com a forma como a esmagadora maioria das pessoas cresceu imaginando a cruz. Sim, a imagem tradicional da crucificação. Nós fomos ensinados quase que exclusivamente a focar na dor física. Tipo, se a gente pensar na arte ocidental, nos grandes filmes, o foco absoluto está nos pregos, na coroa de espinhos, naquela asfixia lenta e torturante. Sim, o Mel Gibson fez muito isso no cinema, né? Muito. E, no entanto, a premissa do livro sugere que a dor física fique em segundo plano. Como assim? Detalha pra gente a mecânica desse sofrimento, porque parece contraintuitivo dizer que a tortura romana não foi o pior do problema ali. É uma excelente provocação. Nós somos seres físicos, né? Muito visuais, então o sangue e a madeira farpada nos chocam de imediato. Mas o verdadeiro horror que o livro descreve não foi a engenharia de tortura do Império Romano. Tá, e o que foi então? Para explicar isso, o autor resgata uma ideia brilhante do B.B. Warfield. Ele foi um dos maiores pensadores da Universidade de Princeton no século XIX. Um estudioso que dedicou a vida a entender a anatomia teológica da cruz. Certo. E o Warfield faz uma observação assombrosa. Ele argumenta que Jesus não morreu da cruz, referindo-se aos efeitos físicos como asfixia que normalmente matavam os crucificados. Ele morreu na cruz, de um coração literalmente partido. Um coração partido. Espera aí, a gente não tá falando isso no sentido poético, tipo uma decepção amorosa adolescente, certo? Estamos falando de um colapso literal? Um colapso absoluto. Mas como a perda de algo imaterial causa uma morte tão esmagadora do corpo físico? A mecânica desse coração partido está na perda da comunhão com o Pai. Pensa no seguinte, por toda a eternidade, antes da criação do mundo, a comunhão perfeita com o Pai foi o oxigênio de Jesus. O oxigênio dele? Nossa. Sim, foi a sua essência, a sua base de realidade. Havia ali um amor infinito e ininterrupto. O que o esmagou na cruz, o que causou o colapso, foi a retirada abrupta, total e insuportável desse amor. Ficar sem ar, espiritualmente falando.
Isso. Foi respirar pela primeira vez na eternidade o vácuo da ausência de Deus. O livro até lembra da cena do Getsêmani, quando ele soa sangue. Sim, a angústia extrema. Ele não estava suando sangue de medo dos chicotes. A medicina explica que esse é um nível extremo de estresse emocional, apenas de antecipar esse abandono cósmico. Absorver a maldade de séculos de atrocidades e perder a única fonte de luz foi o que rasgou a alma dele de dentro para fora. É de tirar o fôlego tentar conceber a física espiritual de um negócio assim, sabe? Uma alma sendo sufocada por falta do oxigênio divino. É inimaginável para nós. E essa ruptura, essa asfixia que culminou no momento mais sombrio da história, foi verbalizada de uma forma muito específica por ele, né? Não foi um grito qualquer. Não, de forma alguma. Foi o momento exato em que ele clama as palavras do Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Um clamor clássico. Sim, e para entender a profundidade técnica disso, o texto traz uma análise do Richard Bauckham, que é um estudioso brilhante do Novo Testamento. E ele aponta um detalhe que, olha, muda tudo. O que ele aponta? Esse salmo foi originalmente escrito pelo rei Davi em hebraico, cerca de 1000 anos antes, né? Mas na cruz, Jesus não recita o salmo em hebraico como um clérigo citando um texto formal numa liturgia. Ele pronuncia o clamor em aramaico, que era a língua materna dele, a língua falada dentro de casa. Uau! Isso tira totalmente aquele verniz religioso da coisa, né? Ele traz o problema para o nível mais íntimo possível. Totalmente pessoal. A conclusão do Bauckham é que Jesus não estava ali fazendo uma citação acadêmica para cumprir tabela profética. Ele estava se apropriando daquela dor de forma visceral. Ele era o próprio salmo ali encarnado. Exatamente. Todos os sentimentos de rejeição, de solidão agonizante, que o povo de Deus já havia sentido, foram canalizados e esmagados sobre os ombros dele. O livro até usa uma frase terrível, porém magnífica naquele momento. Deus não estava simplesmente derramando justiça sobre uma árvore moralmente neutra. Ele estava, nas palavras do autor, rachando o seu próprio amado ao meio. Rachando, ao meio, meu Deus, isso me deixa arrepiada. E isso inevitavelmente nos leva ao conceito que o livro chama de a grande troca. A grande troca, sim. Eu confesso que eu fiquei presa nessa ideia, sabe? Revirando as minhas anotações aqui. A frase diz que a própria beleza e a própria bondade foram horrorizadas e vilificadas para que os horríveis pudessem ser embelezados. Uma frase poderosa do Ortlund. Muito, porque se a gente pensar bem, isso inverte absolutamente toda a lógica humana de como o universo deveria funcionar. No nosso mundo, aqui no dia a dia, o mérito é que dita a recompensa, né? Sem dúvida. A meritocracia pura. Pois é, quem produz ganha o bônus, quem falha é demitido. O bom recebe o prêmio, o mal recebe o castigo. Mas aqui, o roteiro é outro. E a minha dúvida é mecânica, olha só, se ele perdeu o acesso ao pai ali, se esse oxigênio foi cortado e criou um vácuo de amor para ele, isso significa que a porta ficou aberta para outra pessoa entrar? Como é que funciona essa transação? É o paradoxo central da fé cristã, né? E a sua leitura da mecânica está corretíssima. A grande troca opera exatamente através desse vácuo. Através do vazio que ficou? Sim. Ao aceitar ser tratado como o ser mais repugnante do universo, ele absorveu o juízo que fecharia as portas do céu para a humanidade. O céu nos é garantido exclusivamente através da experiência dele no inferno do abandono. É quase difícil de aceitar uma graça dessas. É sim, a porta para o amor divino só se abre, só vira um convite para pessoas quebradas, porque o único que merecia esse amor por direito perdeu o acesso a ele lá na cruz. A perfeição dele cobriu a nossa imperfeição através de uma substituição literal mesmo. Mas aí, diante de um sacrifício tão inimaginável, tão desproporcional à nossa capacidade de retribuir, o texto nos empurra para a pergunta mais lógica, né? Que talvez seja a que ecoa na mente de todo mundo ouvindo a gente agora. O grande porquê, né? Exato. Por quê? Qual é o sentido disso? Por quê? Alguém com essa magnitude passaria por um terror existencial tão profundo, por pessoas tão falhas, tão inconstantes e que, nas palavras bem difíceis do próprio texto, são tão vis. A matemática simplesmente não fecha. E a matemática não fecha justamente porque a gente tenta calcular usando o nosso próprio valor como peso na balança. Entendi.
A gente se acha ou muito ruim ou muito bom. Exato. A resposta para o porquê não está no nosso valor intrínseco, mas na arquitetura interna do coração de Cristo. E para explicar isso, o autor traz reflexões do John Bunyan, aquele escritor puritano do século XVII. Ah, o autor de O Peregrino, certo? Ele mesmo. O Bunyan foi um homem que conheceu o sofrimento e a falha humana muito intimamente. E a percepção dele é bem afiada. Ele diz que é muito comum a gente amar quem é igual a nós, ou amar desesperadamente quem é superior, belo ou admirável. É o que nos atrai, né? A gente ama a beleza. Sim. Mas Cristo ama o que é imundo e imerecedor simplesmente porque a fonte do amor dele é interna. O amor nele é essencial ao seu próprio ser. Ele não precisa encontrar um objeto belo para que o amor seja ativado. O amor é gerado nele mesmo. Sabe que isso me faz lembrar daquela analogia espetacular que o livro traz da avalanche? Nossa, essa analogia é fantástica. Sim, porque a paixão humana funciona de um jeito previsível. E, de certa forma, até meio triste. Nós somos tipo um atleta correndo 100 metros rasos. A gente sai do bloco de partida com uma explosão de energia, o coração bate forte, mas logo o ácido lático queima nos músculos, o fôlego acaba e a gente desacelera. A energia acaba rápido. Ou pensa numa flecha. Ela sai veloz e afiada do arco, parece que vai rasgar os céus, mas inexoravelmente a gravidade vence, ela perde força e cai. O amor humano é assim. Tende a esfriar com o atrito da convivência, com as manias do outro. A rotina desgasta, né? Se esgasta muito. Mas a grande sacada aqui é que o coração de Cristo faz o oposto absoluto. Ele não é o corredor que cansa, nem a flecha que cai. O amor dele é descrito como uma avalanche. E pensa na física de uma avalanche. Ela começa lá no alto da montanha, talvez como um pequeno bloco de gelo, e à medida que desce e encontra obstáculos, ela não perde força. Ela incorpora tudo, ela ganha massa, ganha velocidade. Fica imparável. Imparável. Ou pensa no incêndio florestal que, quanto mais madeira seca encontra pelo caminho, mais feroz e expansivo se torna. Mas aqui entra a minha dúvida sobre a lógica disso tudo. Porque o atrito dos nossos defeitos não para essa avalanche. Mecanicamente falando, como que a nossa falha atua como combustível para a graça dele? Porque a gente foi ensinado que nossos erros afastam Deus. E essa é a grande mentira que o livro tenta desconstruir, porque o amor dele não é condicionado à perfeição de quem recebe. As nossas falhas humanas não agem como um extintor de incêndio. Na verdade, a nossa falência espiritual atua como um enorme recipiente vazio. Então quanto maior o buraco... Exato. Quanto mais fundo é o vale do nosso fracasso, mais espaço existe para a água da graça preencher. É por isso que os nossos defeitos recorrentes não freiam o avanço desse coração. A nossa necessidade constante vira o cenário perfeito para a misericórdia dele agir. Tem aquela situação do John Owen que o livro traz, né? Sim. O John Owen, um teólogo respeitadíssimo, conclui algo maravilhoso. Ele diz que, na economia de Cristo, o crente mais fraco, aquele que mais tropeça, o mais pobre de espírito, é mais intensamente valorizado e cuidado por ele do que todo o resto do mundo somado. É de uma segurança absurda. Mas olha, como bons guias deste material, a gente precisa ser justo com a totalidade do texto, né? O livro também estabelece balizas claras, não adota um universalismo barato. Bem lembrado, bem lembrado. Essa avalanche tem um direcionamento muito claro nas escrituras, certo? A gente precisa entender quem está no caminho dessa graça. Sem dúvida. É fundamental pontuar isso com objetividade para sermos fiéis ao que o Ortlund escreveu. O livro faz um contraste textual muito rigoroso. Esse amor incondicional é direcionado aos seus, às suas ovelhas, usando a metáfora lá de João 10. E para os que não são? Para aqueles que ativamente o rejeitam, que não o conhecem e não obedecem ao Evangelho. O autor não esconde a realidade bíblica. Citando a segunda carta aos Tessalonicenses, o texto ressalta que ele será um juiz temível e de justiça inexorável.
a distinção existe. É um alerta importante. Sim, mas o foco encorajador do capítulo é o contraste reservado para os que creem. Para quem confia nele, não existe o papel de juiz punitivo, apenas o de salvador incessante. Então, o que significa tudo isso na prática? Para a pessoa que está ouvindo a gente agora, sei lá, no meio do trânsito exaustivo, ou lavando aquela louça acumulada da semana, ou lidando com as cobranças do chefe no trabalho. A vida real, né? A vida real, porque entender a mecânica da justificação e a física da avalanche não pode ser só um exercício intelectual de teologia. Isso precisa ter um impacto imediato na vida das pessoas. E o impacto é gigantesco. O autor resume o efeito de amar até o fim no tempo futuro e no presente de cada indivíduo. O futuro de cada pessoa que crê está seguro. O céu, o alívio das dores, o fim das lágrimas, tudo isso está garantido pela cruz. Ufa, é um alívio. Mas, de forma ainda mais revolucionária para a nossa ansiedade crônica de hoje, o presente está seguro. O texto afirma que Jesus amará os seus até o fim, porque ele simplesmente não possui a capacidade, na sua natureza, para fazer o contrário. O autor usa uma expressão fenomenal nessa parte. Ele diz que não existe acordo pré-nupcial na relação de Cristo com a gente. É a melhor definição. Não tem acordo pré-nupcial. E se a gente conectar isso com a epidemia de ansiedade e síndrome de impostor que a nossa sociedade vive hoje? Nossa, a gente passa o dia inteiro tentando provar o nosso valor, né? O tempo todo a gente quer provar que é bom o suficiente. A gente tenta provar para a chefia que merece a promoção, tenta provar para o Instagram que tem uma vida interessante, tenta provar para os pais que não foi uma decepção. A gente vive esmagado pela ameaça de que todas as nossas relações têm uma cláusula de desempenho. Se falhar, é descartado. Uma pressão insuportável. Totalmente. Então, saber que com Deus não tem acordo pré-nupcial, não tem meta de desempenho trimestral, como isso liberta a mente da gente, né? Liberta completamente. É o cancelamento de todas as dívidas e o fim da escravidão do desempenho espiritual. Para cada pessoa que se abriga nesse amor, a garantia é intransigente. Ele ama até o fim da vida. Ele ama até o esgotamento literal dos nossos pecados. Ele atravessa o vale com a gente. Sim, ele ama atravessando a lama das tentações e dos medos mais inconfessáveis de cada um. Não tem porta dos fundos pela qual ele planeja escapar, sabe? Não tem o limite onde a paciência dele acabe e ele diga, chega, eu desisto dessa pessoa. É de uma profundidade imensurável, sério. Bom, nós estamos chegando ao fim dessa nossa imersão de hoje e eu tenho a nítida sensação de que, mesmo com todo esse mergulho detalhado, a gente só arranhou a superfície de quão radical é esse conceito lá de João 13, versículo 1. É verdade. E, se me permite, eu gostaria de deixar uma última reflexão, um pensamento mais provocativo para que cada pessoa que nos escuta hoje possa ruminar ao longo do dia. Claro, por favor. Considere isso. Olha se o amor de Cristo é verdadeiramente essa avalanche colossal que não recua nenhum único milímetro diante das nossas falhas e feiuras. Como isso deveria reconfigurar a nossa reação instintiva quando cometemos um erro. Olha, mas se esse mecanismo que exploramos hoje é real, se os nossos erros são espaços vazios que clamam pela graça dele, essa realidade não deveria anular a nossa vergonha? Deveria. Não deveria nos fazer correr desesperadamente em direção a ele e não para longe dele, exatamente nos nossos piores momentos? Fica aí a provocação. Nossa, que pensamento formidável para encerrar. É bem isso. Em vez de fugir da luz por achar que estamos sujos demais, a gente deve correr a toda velocidade para a única fonte capaz de nos limpar, sem jamais nos rejeitar. Olha, foi uma análise verdadeiramente incrível hoje. Foi excelente. Muito obrigado pelo papo. Muito obrigada a você. E eu quero agradecer também a companhia valiosa de cada pessoa que dedicou o seu tempo para estar com a gente durante esse mergulho inesquecível no coração deste texto. E olha, prestem muita atenção, porque é com muito entusiasmo que eu informo que teremos um novo episódio desse mesmo livro. Oba, tem mais vindo por aí? Com certeza. Então não percam, continuem acompanhando as nossas próximas imersões, porque ainda há muita riqueza a ser extraída das páginas de Manso e Humilde. Deus abençoe todos os ouvintes. Amém. Até a próxima.